Amém, amém. Romanos capítulo 1, versículo 14, eu leio 14, os irmãos o 16, o 15 e assim até o 17. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a insensatos. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. – 17? Amém. Feche seus olhos. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço a tua bênção, peço a tua graça. Ó Deus, eu peço, Senhor Deus amado, que nessa noite tu venha se revelar a cada um de nós através desse texto, Senhor. Ó Deus, nos constrangendo, nos ensinando, nos trazendo lições práticas, ó Deus amado, para nos aproximarmos de ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, tenho pregado, já é a terceira semana que eu tenho falado no livro de Romanos, e eu quero fazer isso versículo por versículo. E olha, eu tenho descoberto que a carta aos Romanos, ela é muito mais prática do que teológica, porque realmente é uma carta muito teológica. É a carta mais teológica do Novo Testamento. Na carta aos Romanos está, assim, uns 70% da teologia de Paulo está na carta aos Romanos. Então, é uma carta, assim, na verdade, até difícil. É difícil de ler, é difícil de entender. Mas eu tenho percebido que ela é muito mais prática do que teológica. Tem muitas lições que eu e você podemos aplicar no nosso dia a dia para nós nos aproximarmos mais de Deus. Amém? Semana passada, se você estava aqui, eu falei de 7 coisas aqui dos textos, só do versículo 8 até o 12, 13 mais ou menos ali, de coisas que nós podemos ser práticos. E Paulo, quando ele escreveu essa carta aos Romanos, eu falei para vocês, ele estava na sua terceira viagem missionária. Ele já estava muito experiente no Evangelho. E o plano que ele tinha, era sair de Éfeso, não da maneira como ele saiu, né? Ele passou por Éfeso, pregou lá e acabou sendo expulso da cidade. Foi uma confusão na cidade, ele foi expulso de lá. E o plano dele era ir para Roma, para estar lá na cidade de Roma. Versículo 13 ele diz assim: eu não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes eu me propus ir ter convosco, no que tenho sido até agora impedido. Ele está falando para os romanos: eu quis muitas vezes ir para Roma, eu quis muitas vezes ir para a igreja de Roma. Paulo nunca esteve na igreja de Roma. Ele não foi o fundador da igreja de Roma. Alguns irmãos perseguidos foram para Roma, lá estabeleceram a igreja cresceu, se tornou poderosa em Roma, extremamente influente no primeiro, segundo e terceiro século. Tanto é que depois eu falo isso. O que virou a igreja romana, né? De tão influente que ela ficou. Mas eu vou entrar nesse assunto depois, mas não agora. Mas Paulo, ele não foi lá na igreja. Ele não foi nesta igreja. Ele queria ir lá em Roma. Mas ele fugiu de Éfeso e foi parar em Corinto, na cidade de Corinto. E ele ficou lá por 3 meses. E durante esses 3 meses, ele escreveu essa carta aos romanos, aos cristãos que moravam em Roma. E a igreja não tinha tempo, irmãos, naquele tempo.
Eles se reuniam em casas. Eles se reuniam nas sinagogas. E quando a perseguição se tornou assim muito intensa, eles não podiam se reunir nas casas, porque as casas ficaram carta marcada, porque os que perseguiam, os romanos que perseguiam, sabiam, ali se reúne crente. Os crentes se reúnem ali. E eles pararam de se reunir nas casas, pararam de se reunir nas sinagogas. E alguém tem ideia de onde eles foram se reunir para fazer os cultos? Já ouviu falar? Lá em Roma. Não sabem? Fazem ideia? Nas catacumbas. Sabe o que é uma catacumba? É um cemitério. O crente ia para o cemitério fazer culto. E era um negócio muito interessante. Agora, só por curiosidade, eles eram conhecidos, né, como os do caminho. Por quê? Né? Eram aquelas pessoas que saíam de um caminho e iam para outro. Mas eles faziam um peixe, um desenho de um peixinho. E o desenho do peixinho indicava o lugar de culto, a catacumba que teria culto. Só o crente que sabia desse símbolo. O não crente via aquele desenho do peixinho, ele não sabia o que era aquilo. Então, eles faziam um caminho lá com os peixinhos. E aí o crente identificava, o caminho do culto é ali. E eles iam seguindo e se reuniam lá. Tem até um livretinho, você pode depois pesquisar, chama Nas Catacumbas de Roma. É muito interessante. Nas catacumbas de Roma, onde os crentes se reuniam para fazer seus cultos. E havia também uma fofoca, né? Um rumor de que, quando Jesus disse, né, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Jesus falou essas palavras. Então se espalhou um rumor em Roma de que os crentes comiam criancinhas. As reuniões dos crentes, porque comia sangue, comia carne. Jesus falou, quem não come da minha carne não come do meu sangue. Então assim, a perseguição foi um negócio muito sério, irmãos, muito sério. Mas aqueles crentes ali, eles se tornaram crentes verdadeiros. Por isso que a carta de Roma ela é tão prática. Como ser um cristão verdadeiro, só debaixo de uma perseguição, quando alguém coloca uma espada no seu pescoço, que você vai revelar realmente se você é um cristão ou não. Até a gente canta, eu vou colocar uma curiosidade aqui, mas olha, não tem nada contra a música, não. É porque as pessoas têm uma história através disso, né? Dizem que os cristãos morriam no Coliseu. Mas o crente não morria no Coliseu. Se você for lá visitar o Coliseu, o guia, se for um bom historiador, ele vai falar, nenhum crente morreu aqui dentro. Havia uma arena romana menor, onde realmente se colocavam os cristãos naquela arena, e ele servia de diversão para os romanos. E lá realmente soltavam os leões, né? Inclusive tem um filme disso. Eu acho que você não vai querer ver, mas semana que vem eu trago o nome dele. É um nome em latim, eu esqueci agora. Agnus, alguma coisa assim. Que mostra as cenas os romanos soltando os leões naquela arena. Os leões saíam de dentro daquela caverna assim e atacavam. E ali tinha mulher, esposa, marido, filho, e só sobrava pedaços. E a história conta que quando o imperador romano, ele queria que o cristão morresse, ele baixava o polegar para baixo, eles soltavam os leões. Se o imperador romano colocasse o polegar para cima, aquele cristão era solto. Mas quando o imperador colocava o polegar para baixo, o crente que estava lá embaixo, eles gritavam. E sabe o que eles gritavam? César, o que vai morrer te saúda. Então ele dava um brado, ou seja, você quer me matar? Me mata, mas eu continuo sendo crente. E o que vai morrer te saúda. E ele colocava, o crente colocava o polegar para cima.
Irmãos, tem uma série de histórias, os livros de histórias, até os seculares vão contar isso daí, filmes desse tempo, porque foi um negócio assim. E a igreja, quanto mais era perseguida, o que acontecia? Mais ela crescia. Quanto mais era igual massa de pão, né? Quanto mais batia, mais ela crescia. Batia, mais ela crescia. E Paulo está escrevendo esses versículos aqui. Eu quero falar dos 3 eus, os 3 eus de Paulo diante da perseguição dele, porque ele foi perseguido, escrevendo para uma igreja agora também perseguida. Também, e essa fase, né, da morte dos cristãos ainda não tinha chegado nesse tempo. A gente está falando aqui do ano 60, 70 depois de Cristo. A partir do ano 70, 80 que começou essa perseguição, que os cristãos foram mortos. Nero colocou fogo na cidade de Roma, enfim, é para outra história, é para outras semanas aí. Mas Paulo vai dizer o seguinte, olha só: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros. Quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho. E terceiro lugar, pois eu não me envergonho do evangelho. Quero falar desses 3 eus de Paulo. Primeiro lugar, eu sou devedor. Para explicar isso para vocês, assim, o eu sou devedor era um termo financeiro. Se alguém tivesse devendo dinheiro, usava-se essas palavras, né? Eu sou obrigado a pagar isso daí. Mas tinha uma outra conotação que eu queria explicar para vocês. Olha só, vocês estão aqui? Eu tenho um tio, ele foi muito influente na minha vida, extremamente influente na minha vida. Quando eu tinha 14 anos de idade, mais ou menos, eu queria escolher um curso profissionalizante para me fazer. E esse meu tio, ele foi na minha casa e falou assim: Ricardo, você pode fazer o curso de torneiro mecânico. Eu falei: que é isso? Não tinha ideia do que era aquilo. Ele falou: faz peça. Eu falei: mas como assim faz peça? Ele me explicou e assim, não tinha como entender. Eu era muito limitado, né? Qualquer adolescente de 14 anos, você vai falar de alguma coisa profissional para ele. Naquela época eu não tinha YouTube para falar o que era um torno. Eu sabia lá o que era aquilo, mas eu acreditei nele. Fui lá, me matriculei no Sinai e fiz o curso. Aí. Fui lá, me matriculei no Senai e fiz o curso. Quando eu me formei, 1 ano e meio depois, esse mesmo tio, ele me indicou na mesma empresa que ele trabalhava. E porque ele tinha muita moral lá também, eles acabaram me contratando. E ali eu comecei minha vida profissional. Esse cara, ele me ensinou muita coisa. Mais tarde, depois de alguns anos, eu comecei a fazer a mesma função que ele tinha. Meu tio viajou pelo Brasil inteiro atendendo os clientes. Eu fui seguindo os caminhos dele. E eu chegava nos lugares e me apresentava. Não, meu nome é Ricardo, Ricardo Alexandre Nepomuceno de Carvalho. Mas quando eu falava Nepomuceno, o cara apontava para mim: ué, João Nepomuceno? Eu conheço o João Nepomuceno. Aí eu já era recebido de uma outra forma. Enfim, e assim foi minha vida profissional. E aí as coisas se desenrolaram. De maneira que depois eu fiquei assim com um sentimento de dívida com esse tio. De muita dívida. Eu queria pagar de alguma forma, retribuir, sabe? Falei assim: pô, esse cara foi tão influente na minha vida e eu nunca consegui. Tentei, né? Eu trouxe a filha dele para morar na minha casa aqui em São Paulo para arrumar um serviço para ela. Arrumei, enfim, tentei arrumar um serviço para o filho dele, arrumei também, mas eu não sentia que eu tinha pago aquilo lá. Quando foi nesse Natal, agora, esse último Natal de 2023, a família toda se reuniu. E aí, sabe, uma família de mineiro, não sei se a sua família é assim, mas o povo se reúne, um dá presente para o outro, homenageia o outro. E aí eu quis fazer uma homenagem para esse meu tio. Eu lembrei até de você, que eu não consegui falar também não. Porque eu falei assim: olha, eu quero falar algumas coisas para o meu tio João. Mas, gente, eu não conseguia. Eu comecei a chorar. Pensa, isso que eu contei essa história com vocês tem mais de 20 anos.
E eu estou com isso guardado o tempo todo, querendo pagar de alguma forma. Eu falei, tio, eu sempre tive um sentimento de dívida que eu nunca consegui pagar. Mas eu queria deixar isso claro para todo mundo. E aí eu não sei se você entendeu e se você sente isso por alguém, esse sentimento de dívida que não tem o que você faça, você não vai conseguir pagar isso. É isso que Paulo está falando aqui, olha, eu sou devedor. Eu tenho um sentimento de dívida para com vocês. Sabe por quê? Porque eu experimentei algo no Evangelho, Paulo dizendo, eu tenho algo de Deus aqui. Eu experimentei algo de Deus que eu me sinto na obrigação de compartilhar isso com vocês. Agora lembra, ele está falando isso para os romanos, gente que ele nunca viu na vida. Alguns ele conhecia, mas a maioria da igreja ele não conhecia. E ele está falando assim, eu me sinto na obrigação de fazer alguma coisa por vocês. Alguma coisa que seja. Agora eu pergunto para você, será que você já se sentiu, já teve esse sentimento de dívida para com o pecador? Para com alguém que não conhece Jesus? Vocês estão aqui, irmãos? Vocês já sentiram isso assim? Não precisa me responder não, mas aí dentro de você, você olhar para uma pessoa que não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, ou que está com a vida de repente bagunçada, precisando de uma palavra de Deus, ou assim, sei lá, alguém que você sabe que o Evangelho poderia transformar a vida dela, você tem esse sentimento, poxa, eu me sinto na obrigação, eu não vou descansar enquanto eu não fizer alguma coisa, nem que seja uma oração por essa pessoa, nem que seja assim uma palavra, um versículo, ou alguma coisa eu preciso fazer por ela. Era esse o sentimento que Paulo tinha. E por quem que ele tinha esse sentimento? Só para a gente entender. Eu sou devedor tanto aos gregos como a bárbaros. Por que ele faz essa comparação de grego e bárbaro? Porque os gregos eram a elite intelectual, né? Eram os filósofos, eram os inteligentes, eram as pessoas graduadas, pessoas que sabiam, representava a elite intelectual. E os bárbaros, quem eram os bárbaros? Essa palavra bárbaro era até um apelido, uma zoação, um bullying, que faziam com que aquelas pessoas que moravam ao redor do Império Romano, que não sabiam falar direito. Então, aquela conversa deles, né, eles balbuciavam. Aí inventaram o apelido para eles, que eles só balbuciava, babava, virou bárbaros. É daí que vem a palavra bárbaros. Representavam os que não tinham inteligência nenhuma. Em outras palavras, os burros da época. Os gregos chamavam aqueles povos de burros. Era isso. A palavra bárbaro, na verdade, ela equivale a no português, a palavra burro. Não era uma palavra boa, era um xingamento. Era um xingamento você chamar outro de bárbaro. Porque eles não eram bárbaros, eram povos. Os bárbaros eram vários povos que moravam ao redor do Império Romano, que não sabiam falar. Tinha os celtas e outros lá, que eu não vou me lembrar agora. Então, para eles eram todos os burros. Então, tinha a elite intelectual e tinham os faltos de entendimento. E Paulo se sentia na obrigação, tanto para os gregos, quanto para os bárbaros. Aí ele repete e fala assim, ó, tanto para os sábios, quanto para os ignorantes. Eu me sinto devedor. Devedor. Eu preciso fazer alguma coisa por eles. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já assistiram aquela série The Chosen? Tem alguém que não viu? Recomendo fortemente. É uma pérola da nossa época. The Chosen. Tem até na Netflix lá agora. Gente, é extraordinário. O que Paulo está dizendo aqui é o que Jesus fez na prática. Jesus, ele conversou e explanou o evangelho lá para Nicodemos. Nicodemos, você vai ver a cena de Jesus e Nicodemos lá. Se você ler isso na Bíblia e comparar com a série, para mim, na minha cabeça, foi aquilo ali. E é emocionante você ver o diálogo de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos era um dos príncipes
dos judeus, dos príncipes. Mas Jesus também, ele foi lá foi lá naquele gadareno, o endemoniado gadareno, que não tinha nada, morava também lá no cemitério, comia resto de morto. Era um cara, foi para ele. Jesus tinha obrigação tanto com o Nicodemos, que era um dos príncipes, tanto com o gadareno, o endemoniado. Jesus entrou na casa de Zaqueu, que era um publicano rico, mas ele também sentava lá com os pecadores, com as prostitutas, com os drogados, com as pessoas miseráveis. Jesus curou o leproso que ninguém queria. Por quê? Jesus tinha uma obrigação, se sentia nessa obrigação, tanto para os sábios quanto para os ignorantes. Aí, meu querido irmão, eu falei que essa carta é prática, né? Nós precisamos ter isso, pelo menos algum momento na nossa vida, sentir essa dívida. Um dia eu ouvi um missionário falando, muitos anos atrás, ele falou exatamente esse versículo. Ele disse assim: olha, eu me sinto em dívida com a Rússia. Ele foi para lá e abriu uma igreja lá, 30 anos atrás, 20, 30 anos atrás. Uma igreja lá que ele plantou, porque ele falou: eu me sinto em dívida com eles. Enfim, primeiro eu de Paulo: eu sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios quanto a ignorantes. Por isso, quanto a mim, eu estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Eu estou pronto. Você está pronto? Você está pronto para fazer alguma coisa para o reino de Deus? Ou para pregar a palavra, ou para expandir o reino de alguma forma, contribuir para o reino de Deus, trabalhar na igreja, falar com alguém. Você está pronto? Porque tem gente que sempre pensa assim: não, eu preciso me preparar mais. Eu já conversei com várias pessoas recém-chegadas no evangelho, e de repente ela está 1 ano vindo na igreja. Vamos batizar, meu filho? Ah, não, eu não estou pronto ainda para batizar. Ou seja, eu não estou pronto ainda para assumir uma posição diante de Deus. Ah, eu não estou pronto ainda para me tornar parte do corpo de Cristo. Eu não estou pronto para isso. Paulo está falando: eu estou pronto. Eu estou pronto. E o que te falta para você estar pronto, meu querido irmão? Falta nada. Se você recebeu a Jesus no seu coração, se você tem Jesus no seu coração, você está pronto. Só basta isso. Eu conheço um rapaz, eu até confesso aqui um pecado para vocês, que eu já até tive uma inveja cristã dele. Eu vou te explicar, de verdade. Porque assim, quando eu me converti, não foi só dele, não, foi de quase todo mundo, porque eu me converti, que a primeira coisa que eu queria, ser batizado com o Espírito Santo. Eu tinha que ser batizado com o Espírito Santo, irmãos. Eu acho que eu já contei isso daqui. Eu orava, eu já contei isso algumas vezes, mas você pode fazer cara de surpresa do mesmo jeito. Eu orava, eu jejuava para me ser batizado, eu brigava com Deus. Aí, sabe o que eu fiz? Fui lá, na época eu vendi uma Bíblia que era Bíblia Pentecostal de Estudo. E na capa da Bíblia tinha um foguinho assim, sabe? Aí eu falei: meu, agora vai. Aí tinha muito de estudo do Espírito Santo. Eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Aí o rapaz subia no púlpito lá para pregar. Ele já era pastor nessa época. Ele contou: gente, eu me converti num dia, 3 semanas depois eu já estava batizado com o Espírito Santo. Gente, aquilo me dava um negócio no coração. De verdade. Eu falei: Deus, como é que pode? O que eu tenho de diferente desse cara? E aí os meus amigos que converteram junto comigo, todo mundo foi sendo batizado. A Milene converteu depois de mim. O dia do aniversário dela, ela foi batizada na casa dela sozinha. Vai varrendo a casa. Ninguém orou por ela. Ela sozinha, ela estava varrendo a casa, de repente foi batizada com o Espírito Santo, teve visão, foi arrebatada. Eu falei: gente, não pode não. E é verdade. Cara, demorou tanto para ser batizado com o Espírito Santo, 2 anos depois. Mas também naquele dia, rapaz, olha,
História para me contar outro dia. Mas enfim, você está pronto, meu querido irmão. Não é porque eu não era, o que eu quero dizer é o seguinte, não é porque eu não era batizado com o Espírito Santo que eu não estava pronto, eu estava pronto. Só que eu queria alguma coisa a mais, mas eu estava pronto. E você está pronto também. A questão é prático, é estar pronto, é falar assim, eu estou pronto para fazer algo para o reino de Deus. Amém, meu irmão? Você está aqui, você está pronto para fazer algo para o reino de Deus. Glória a Deus. Terceira coisa, terceiro eu, pois eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Aí tem 3 tipos de pessoas aqui, né? Para me encaminhar para o encerramento. Primeira pessoa, aquela pessoa que envergonha o Evangelho. É uma vergonha para o Evangelho. É aquele pastor, aí eu posso falar, porque é verdade, aquele pastor que sobe no púlpito, ele só fala de dinheiro, ele não prega o evangelho direito, ele só pede dinheiro, ele só fala, o negócio dele é dinheiro. É aquele pastor que, às vezes ele nem é pastor direito, não sei se ele é pastor, se ele é coach, o que ele é uma vergonha para o evangelho. Tem gente que é uma vergonha. É aquele cara que ele não dá testemunho, é aquele crente que não dá testemunho. É uma vergonha para o Evangelho. Agora, tem aqueles que envergonham o Evangelho, sim ou não? Se você não conhece alguém que é uma vergonha para o Evangelho? Tem um monte. Agora, tem aquele que tem vergonha de ser crente. E vamos ser muito sinceros aqui, gente. Talvez todos nós aqui, em algum momento, a gente já sentiu constrangido em falar que é crente. Na minha adolescência, eu e meu amigo, a gente tinha uma Bíblia do tamanho de uma carteira. Tamanhozinho de uma carteira. Por quê? A gente saía do culto, o que você fazia com a Bíblia? Põe no bolso, tinha um bolso assim, a gente usava uma jardineira, tinha um bolso assim, ó. Porque a gente tinha vergonha. Tem um amigo, né, que ele estava lá no ensino médio, e aí eles se reuniram lá para matar a aula, entraram na escola e queria pular o muro para sair e matar a aula, né? Aí ele ficou, e ele crente, ele meio assim, eu não vou. Aí os amigos falaram assim, rapaz, vem logo, você está parecendo crente. Aí ele foi. Por quê? Porque ele ficou com vergonha de falar, não, eu realmente sou crente, eu não vou não, eu tenho temor a Deus. Imagina você chegar lá no seu trabalho, lá, reunião de apresentação, você pôr a Bíblia lá do seu lado. Às vezes a gente se sente. Por quê? Porque o Evangelho... Mas, pastor, por que a gente sente vergonha se o Evangelho são boas novas? Se o Evangelho é uma coisa boa para as pessoas? Porque não é popular. Até nos nossos dias, apesar de, sei lá, metade do Brasil é crente, a outra metade já ouviu falar, né? Não é popular. Sabe por que não é popular? Porque junto com a boa nova do Evangelho, você tem que dar a má notícia também. Você tem que falar para a pessoa, você é um pecador, meu filho. Você realmente fez tanta coisa ruim que ofendeu tanto a Deus. A pessoa tem que reconhecer que ela ofendeu tanto a Deus que o Filho de Deus precisou vir morrer no lugar dela. Então, antes dela ter a boa notícia do Evangelho, ela tem que saber a má notícia, que ela ofendeu a Deus, que eu ofendi a Deus, e que você ofendeu a Deus também. E isso não é popular. Então, por que a gente sente vergonha de ser crente? Porque ser crente, aí a gente começa a fazer o quê? Inventar a moda. Não, eu sou cristão evangélico. Você é crente, filho. Você é crente. Esse negócio aí, é o empoderamento. Não, é o poder de Deus. Descia lá, o fogo caía, você falava em língua, enrolava. Tem esse negócio, a igreja hoje é muito, como eu posso dizer? Muito mimimi. É verdade. É tudo certinho, engomadinho, não sei o que tem. Não, meu querido irmão, você é crente. Agora, tem aqueles também, e só para me encerrar,
Em algum momento da vida, todos nós, de alguma forma, já nos sentimos constrangidos, envergonhados de falar, não, eu sou crente. Eu já senti isso algumas vezes. Mas, e Paulo, talvez, olha só, Paulo um dia ele foi pregar em Atenas, para os filósofos, riram dele, zoaram o cacá dele, deram gargalhada, debocharam de Paulo. Em outros lugares ele foi espancado, e aí já falei de algumas coisas que ele viveu, mas mesmo assim ele está dizendo o seguinte: eu não me envergonho do Evangelho. E aí Jesus falou o seguinte: aquele que se envergonhar do meu nome perante os homens, também eu me envergonharei dele diante do Pai. Vocês estão entendendo isso aqui? Jesus falou: aquele que se envergonhar de mim, do meu nome, diante dos homens, também eu me envergonharei deles diante do Pai. E Paulo está dizendo: eu não tenho vergonha de ser crente. Eu não me envergonho de ser crente. Falei que era prático, não era? Você tem vergonha de ser crente, meu irmão? Você tem vergonha de abrir a boca e falar assim: não, eu sirvo a Deus, eu amo a Jesus, eu tenho temor de Deus no meu coração. Eu não vou fazer isso daí, não. Eu não vou pular esse muro da escola. Eu não vou beijar essa menina. Eu não vou beijar esse menino. Eu não vou fazer isso. Eu não vou sair com você. Eu não vou beber. Por quê? Porque eu tenho temor a Deus. Eu sou crente. E eu não tenho vergonha de falar. E aí? Tem que ser crente. E Paulo completa dizendo o seguinte, para mim concluir: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A palavra aqui, poder, é o poder de Deus. No grego é a palavra dunamis. Dunamis. A palavra dunamis, ela parece com qual palavra do português que representa poder? É isso mesmo, fala com convicção. Dinamite é da palavra dunamis, que origina a palavra dinamite. Poder, explosão. Dinamite, naquela época de Paulo, era a maior bomba que tinha, a bomba mais poderosa que tinha. Se Paulo estivesse escrevendo hoje, ele ia dizer: o Evangelho é a bomba nuclear de Deus. É a bomba nuclear de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Onde você lançar o Evangelho, meu querido irmão, vai fazer um estrago no inferno. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que eu não tenho vergonha. As pessoas podem debochar da minha cara, podem rir de mim, podem me espancar, mas eu não tenho vergonha de ser crente. É isso que Paulo está dizendo. 3 coisas, irmãos, para você lembrar aqui. Eu sou devedor, eu estou pronto e eu não tenho vergonha de ser crente. Amém, meu irmão? Amém? Você recebe isso para a sua vida? Então, que você realmente possa colocar essa palavra em prática. Cada um de nós, eu também, possa colocar essa palavra em prática para nós nos aproximarmos de Deus. Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós apresentamos a nossa vida nas Tuas mãos, Jesus. Nos ajuda, Senhor Deus amado, a ter esse sentimento de querermos fazer algo pelo Teu Evangelho. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a estarmos prontos, Senhor Deus amado, a estarmos prontos. Todos os momentos que alguém precisar de uma palavra, ela possa estar pronta na nossa boca, no nome de Jesus. E nos ajuda, Senhor Deus, a não termos vergonha do Evangelho, ó Deus, a sermos ousados para a honra e para a glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você foi abençoado, meu irmão?